Num contexto profissional ou até mesmo num contexto pessoal, você pode sim utilizar essa estratégia que eu vou falar agora para também começar a direcionar ali a sua investigação com base nessa suspeita que você tem. Ou até mesmo confirmar se essa suspeita na verdade não tem fundamento algum e você está apenas viajando na maionese. Bom, então qual foi a estratégia utilizada pela Shakira? Conforme as notícias e os jornais, um dos pontos que teria ocorrido para a Shakira descobrir a traição ou começar a suspeitar de que algo muito estranho estava acontecendo foi quando ela viu um pote de geleia ali aberto na sua residência. Segundo a mídia, segundo os jornais, aquela geleia, né, aquele alimento, aquele pote de geleia, não seria consumido, não era muito utilizado pela família da Shakira. E quando ela viu aquilo, ela achou estranho e com base nisso e outros pontos que ela já tinha levantado, ela acabou descobrindo que estava sendo traída. A estratégia que a Shakira utilizou chama-se quebra de padrão, observar por quebras de padrões. É uma das formas mais comuns de observar o comportamento de uma pessoa, de um indivíduo, num processo investigativo ou até mesmo num caso de suspeita de infidelidade, como foi o caso da Shakira. A quebra de padrão, como o próprio nome diz, se resume a um padrão que em algum momento, por algum motivo, por qualquer motivo que seja, é quebrado. Isso significa automaticamente que a pessoa está traindo você? Não, claro que não. Uma quebra de padrão pode ter vários significados, mas o que ela significa pra gente no conceito de investigação é que quando ocorre uma quebra de padrão, você deve redobrar a sua atenção. Uma pessoa está seguindo uma linha aqui, ela quebrou aquele padrão, você tem que levantar um ponto de interrogação e falar, ué, o que será que aconteceu? E investigar aquele ponto. Porque pode ser que não seja absolutamente nada, pode ser que a pessoa só quebrou o padrão ali por alguma casualidade. Por exemplo, uma pessoa que é casada e o seu parceiro, sua parceira chega sempre em casa no mesmo horário. Em determinado momento, um dia, essa pessoa chega 2 horas mais tarde. Quebrou o padrão. Significa que ela estava te traindo? Não, não necessariamente. Mas significa que você deve sim ali conversar, perguntar o que aconteceu, perguntar se está tudo bem, investigar, porque pode ter sido apenas o trânsito, pode ter sido apenas porque a pessoa teve que fazer 1 hora extra no trabalho, enfim, pode ser qualquer coisa. Quebra de padrão significa um ponto de atenção, você deve prestar atenção. Foi isso que a Shakira observou, ela observou uma quebra de padrão no comportamento da casa, especificamente no comportamento alimentar da casa, né? Viu um item que não era consumido, e quando ela percebeu que esse item do nada estava aberto e foi consumido, com base naquela quebra de padrão, ela inteligentemente levantou as suas suspeitas e com base naquilo ela foi capaz de juntar outros pontos e concluir que estava sendo traída. E como que eu faço para observar por quebras de padrões? Vou te passar aqui então 3 pontos que você deve ficar atento associados à quebra de padrão. Lembre-se sempre de observar a pessoa, né? Entender qual é o padrão da pessoa, porque se você também não sabe qual é o padrão da pessoa, você não vai saber quando ela quebrar esse padrão, tá certo? Tá achando interessante esse vídeo e quer saber como ter mais controle das suas relações e evitar ser pego de surpresa ou evitar que as pessoas passem a perna em você? Então já se liga, se inscreve aqui no canal Metaforando, curte e compartilha também esse vídeo para você poder continuar recebendo conteúdos como esse e continuar sempre um passo à frente, tá certo? Vamos continuar pro vídeo. Então o nosso primeiro ponto é a mudança de comportamento. Esse primeiro ponto, mudança de comportamento, inclusive é utilizado na avaliação da desonestidade e quando alguém está mentindo de forma geral. Observar a mudança do comportamento de uma pessoa ao falar ou ao ser confrontada sobre determinado assunto, como ela reage, a voz dela, os gestos, tudo isso pode te ajudar, pois é dessa forma que podemos perceber sinais de incongruência. Para descobrir uma traição não é diferente. É preciso observar os comportamentos da pessoa no dia a dia, observar se ela está fazendo algo que não costumava fazer, por exemplo, se arrumar mais para sair, se ela está tentando do nada cuidar mais da aparência dela, coisa que ela não fazia antes, se ela está tratando você, que é parceiro ou parceira dela, de uma forma diferente da que costumava tratar, se ela está sendo mais ríspida, evitando contato com você, se ela está tomando mais cuidado com o celular, do nada, sendo que ela não tinha esse cuidado antes, se ela passou a mudar as senhas e a bloquear mais o celular quando ela também não fazia isso antes. Vale a pena ficar atento a tudo isso, porque são, assim, mudanças de padrão, mudanças de comportamento que podem ter um significado forte para saber se a pessoa está tentando te passar a perna ou não. Segundo ponto, mudança de rotina. Além da mudança de comportamento que pode ocorrer, né, quando a pessoa está ali fazendo algo suspeito, vamos dizer assim, a mudança de rotina, né, a mudança da rotina diária também pode ocorrer e pode estar associada também a uma traição, de repente. Observe se a pessoa começa a ter mais compromissos do que costumava, reuniões de trabalho, além do horário, consultas médicas, encontro com os amigos e principalmente se a pessoa utiliza esses compromissos para chegar mais tarde ou sair mais cedo de casa. Ou até mesmo se esses compromissos começam a ocorrer em horários diferentes do que costumavam ocorrer e com durações diferentes das que costumavam ter. A pessoa passava, sei lá, 1 hora e meia numa consulta do dentista, agora passa 3 horas. Antes a pessoa ia no dentista, sei lá, 2 da tarde, agora ela vai 6 horas da tarde, quase no comecinho da noite, e volta
volta bem de noite para casa. Vale a pena ficar atento. Terceiro ponto é um alerta. Saiba interpretar esses sinais de mudança de padrão. Esse tipo de mudança de padrão já gera uma desconfiança absurda na gente. Muitas pessoas, inclusive, explodem emocionalmente quando vê uma suspeita ali, algo que possa significar que estão sendo traídas. Por isso é importante que você evite agir impulsivamente. Mesmo se for uma traição, você deve conduzir isso de maneira muito mais racional e mais fria. E também é bom sempre agir com mais cautela, não explodir de maneira reativa, porque pode ser que a pessoa não tenha feito absolutamente nada. Pode ser que a quebra de padrão, ali a mudança de padrão, seja por qualquer outro motivo. Como eu falei, trânsito, a pessoa decidiu ficar no trabalho um pouco mais para conversar com uma amiga, enfim. Pode ser qualquer outra coisa. Portanto, não reaja de maneira explosiva no primeiro momento. E o mais importante, busque por outros indicadores. Lembre-se do conceito de gathering information, juntar, reunir informações em outros fatores. Busque por informações em outros dias que a pessoa quebrou o padrão, teve uma mudança de rotina. Busque por outros indicadores, não apenas uma única coisa. A pessoa chegou tarde num dia e você pronto, tá me traindo e tal. Não, busque por pluralidade de indicadores, vários sinais, não só no comportamento, não só na rotina, de repente no comportamento não verbal. A pessoa passa a ter um comportamento específico não verbal quando ela está tratando com você que ela não tinha antes. E por aí vai. Vale sempre a pena investigar essas situações